Mas quero voltar ao primeiro amor. Reconheço, sem ti nada sou. Senhor, preste atenção nessa palavra antes da gente orar e compartilhar com você algumas coisas importantes que estão no meu coração para a gente poder falar com vocês hoje aqui. Romanos 12 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, enquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou que ensina, esmere-se no fazê-lo, ou que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside, faça com diligência, quem exerce misericórdia, faça com alegria. Versículo 9, o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-se ao bem. 10, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes, compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoais e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos. Condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados. Dai lugar à ira de Deus, né? Dai lugar à justiça de Deus. Porque está escrito, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a tua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Senhor, nós estamos diante dessa palavra, uma palavra poderosa para os nossos dias. Em o nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém e amém. Queridos, preste atenção. Se a gente for parar para pensar, e às vezes um culto como este é uma boa reflexão para a gente pensar nos objetivos da igreja nos dias de hoje. Nós não podemos, ao longo dos tempos, perder os objetivos bíblicos e sagrados da igreja na terra. Você já parou para pensar sobre isto? Talvez fique claro para nós que um dos objetivos da igreja é adorar a Deus. Jesus não morreu na cruz na incerteza de que não teria nenhum filho seu, nenhum discípulo seu, nenhum amado seu. Não, Jesus morreu com a certeza que ele já tinha um povo para si, e nós somos um povo, o povo de Deus, para adorá-lo, gozá-lo para sempre, como algumas confissões de fé já nos orientam, né? Um grande objetivo adorar a Deus, sem dúvida, né? Um outro grande objetivo da igreja é
além de adorar a Deus, seria evangelizar o mundo. O mundo precisa saber que Deus é fiel, amou a cada um de nós, enviou o seu Filho amado, que cumpriu uma grande missão. E o Espírito Santo tem revelado a muitos, não a todos, né, mas a muitos. O Espírito Santo tem revelado claramente a obra de Cristo na cruz. Coisa maravilhosa é esse objetivo da igreja também, tá? Um grande objetivo. Eu poderia insistir um pouco mais. A igreja deva ser também lugar de inclusão das pessoas, né? Dos pecadores. A igreja não pode ser um lugar onde o pecador não tem espaço para chegar. Uma igreja tão santa, tão pura, tão devota, onde as pessoas tenham vergonha, né, de chegar perto de Deus. Então a igreja deve ser um lugar de portas abertas para quem quer orar, para quem quer pedir perdão dos pecados, para quem quer buscar uma transformação de vida no Senhor. A igreja é esse espaço também para o nosso crescimento. Mas ao ler esse texto, eu quero tomar emprestado um conceito do discipulado, que eu acho que tem tudo a ver com o que a igreja tem que fazer nos dias de hoje também. Se a gente pudesse resumir tudo que acontece numa igreja que cresce, tudo que acontece numa igreja que quer servir a Deus com alegria, eu diria que esse conceito do discipulado serve muito bem, porque é como se aqui a gente pudesse dizer que uma igreja cumpre muito bem o seu papel, é um objetivo da igreja, que os seus membros, que a liderança e os seus membros apliquem essa máxima. Qual a máxima, pastor? Do discipulado, que tem a ver com este grande objetivo da igreja nos dias de hoje? Vida na vida, diga comigo, vida na vida. Vida na vida. Olha, guarda essa frase. Não fui eu que cunhei. Já é dos programas de discipulado. Há muitos programas e projetos de discipulado que usam essa frase. Mas eu não vou entrar plenamente no discipulado cristão. Mas eu vou usar essa frase. Essa frase mexeu muito comigo. Esse conceito de vida na vida mexe muito comigo. Por quê? Tem tudo a ver com o que nós acabamos de ler. Você vai perceber que o apóstolo Paulo aos Romanos começa capítulo 12 falando do culto. Depois o apóstolo Paulo fala da unidade da igreja, e dentro da unidade da igreja ele apresenta dois termos importantes, que é os dons e o serviço. Então nós começamos o capítulo 12 falando do culto, o culto racional, o culto que é devido a Deus, como deve ser o culto, o que o mundo está fazendo hoje também para tirar o nosso culto, né, ao Senhor da nossa vida. Então nós vemos que o apóstolo Paulo introduz o capítulo falando do culto, mas ele também fala, dentro da igreja, ele fala do serviço, dos dons e do serviço. E para concluir o capítulo, ele fala do testemunho. Então, se a gente pudesse dividir aqui em 4 partes, eu diria que Paulo está falando do culto, eu diria que Paulo está falando de dons, eu diria que no capítulo 12 Paulo está falando dos multisserviços e ministérios que a igreja deve desenvolver e se ocupar deles. E por fim, Paulo está falando do testemunho da igreja aos romanos, né? Então, amados, eu quero trabalhar um pouco esse conceito de vida na vida, que ele faz muito sentido na prática cristã, e eu acho que tem a ver com o que nós estamos falando hoje no culto compaixão. Vida na vida, o que significa isso? Falar do discipulado cristão sempre foi falar de compaixão e de algum tipo de sacrifício, de algum tipo de empenho naquele que quer levar à frente a palavra de Cristo a cada um de nós, que nós devemos fazer discípulos. Você deve fazer discípulos. Se você não tem nenhum discípulo aqui, eu quero te lembrar, os nossos filhos são nossos discípulos. Os nossos vizinhos podem vir a ser discípulos de Cristo por nossa causa. Os nossos amigos podem vir a ser discípulos do Senhor por causa de nós. O fato é que não existe
esse ir, sem que nós nos envolvamos com paixão pelas vidas e que façamos o empenho de sair do nosso lugar para ir aonde o outro está. Então, vida na vida faz sentido na prática cristã, porque o culto, amados irmãos, ele não começa aqui no domingo com a leitura do salmo ou de um cântico inicial e termina com a bênção apostólica e com o amém do pastor. Pelo contrário, se eu e você decidirmos viver para Cristo, nós veremos que o nosso culto, ele é cotidiano, ele é contínuo. Aqui nós nos ajuntamos para prestar o culto ao Senhor. Mas quando eu disser amém, outro culto começa. Amanhã, quando você levantar, tem mais culto a Deus com você, por você e através de você. Então eu podia dizer que o culto não para. A nossa conexão com Deus, ela não acaba, ela não pode acabar, ela não pode parar. E isso, irmãos, exige de nós um empenho muito grande. É um sacrifício muito grande você dividir com Deus a sua rotina, dividir com Deus a sua agenda, dividir com Deus amanhã seus compromissos, dividir com Deus a sua vida. Isso é sacrificial. Existe um empenho de quem quer discipular alguém, existe um empenho de quem quer amar alguém, e Deus está vendo, e Deus viu. O apóstolo Paulo então agora escreve aos nossos irmãos sobre este culto, que é a vida de Deus sendo compartilhada com a nossa vida, e a nossa vida sendo compartilhada com Deus todos os dias, 24 horas por dia. Você já parou para pensar que enquanto você dorme, Deus está ali velando por nós, velando por você? O culto não para. Deus está pensando assim: eu estou doido que você acorda amanhã, tomara que você esteja bem disposto, tomara que você se lembre de mim, tomara que a gente faça amanhã uma segunda-feira maravilhosa. Já pensou? Você já encarou o Espírito Santo como essa pessoa muito interessada em você? Você já encarou Deus, né? Jesus, como esse ser relacional que está dividindo com você essas oportunidades tão maravilhosas de mente renovada, mente transformada? Ou seja, olha aqui, ó, tá aqui dentro, né? Tá aqui dentro. O cristianismo é, como eu digo às vezes, né? A religião do coração. Ninguém pode tirar essa nossa fé de dentro de nós, essa maneira como nós enxergamos as coisas, não é? Então este culto a Deus, ele começa em algum momento, quando a vida de Deus está em você, os interesses de Deus estão em nós, e os nossos interesses estão nele. Aí começa o culto ao Senhor. Sua mente é transformada, e a sua obediência, né, passa agora a ter um Senhor. A nossa vontade passa a ser servil, passa a estar alinhada com a vontade de Deus. E logo depois que o culto começa, e não é aqui, ele já começou quando você veio para cá, ele vai continuar quando nós formos para casa, mas a partir do culto a Deus, do desejo de agradar a Deus, do desejo de viver para Deus, do desejo de aplicar a sua vida no céu e deixar com que o céu aplique vida em você, aí nós vamos para a nova fase. É o desenvolvimento desse culto a Deus. Aonde é que eu consigo desenvolver o meu culto a Deus? No serviço, usando os dons que Deus me dá, no apoio, na comunhão entre nós, na igreja, entre os discípulos. Nós podemos fazer com que esse culto eleve para o fator de desenvolvimento, aonde a gente começa a desenvolver esse culto
para uma nova fase mais ampla, que é servir uns aos outros, cuidar uns dos outros, apoiar uns aos outros, ter comunhão uns com os outros. Olha que forte. Começa com o culto, entra para dentro da igreja, dizendo para a igreja que há ali muitos dons e talentos, muitos recursos dispensados pela graça de Deus. Então, amados irmãos, nós não trabalhamos na obra do Senhor, nós não executamos os nossos dons espirituais, os nossos talentos, sem a humildade de reconhecer que a capacitação no corpo de Cristo, ela não é meramente humana, é uma parceria entre o que o Espírito Santo de Deus quer fazer e entre o que você tem condições de fazer. É maravilhoso você saber que Deus quer dividir vida dele com você e quer que você divida a sua vida com ele. Deus não quer que nós façamos nada sozinhos, mas Deus também não quer fazer nada sozinho. Deus quer a nossa participação. O discipulado envolve compaixão pelas almas e envolve algum tipo de sacrifício pessoal. E ele precisa ser, a gente precisa começar a desenvolver essa fase do culto ao Senhor com humildade, reconhecendo que vem de Deus toda a nossa capacidade. Reconhecendo que vem de Deus, nós dependemos dEle, nós somos dEle, e se Ele quiser, Ele pode nos usar sobremaneira para nos abençoar e sermos abençoados dentro da família de Deus na terra. A igreja é diferente de todo outro tipo de organismo que possa ir, digamos assim, querer competir com a igreja na terra. Ela é diferente de tudo. Então fica claro que dentro dessa multipossibilidade do Espírito, dentro do corpo de Cristo, há muita diversidade. Porque Deus é tão sábio, que sabendo Ele que todos nós somos diferentes uns dos outros, só Ele, para juntar pessoas diferentes e cobrar um resultado poderoso. Não vou falar da nossa igreja não, que é puxar sardinha para o nosso lado. Mas vamos falar de um casamento. Casamentos são pessoas totalmente diferentes. Foi Deus que inventou o casamento. E o casamento tem poder de, mesmo as pessoas sendo diferentes, elas gerarem poderosamente resultados muito maiores do que se estivessem sozinhos. A igreja também, irmãos, é um lugar para a gente poder observar claramente como é que na diversidade de gente, na diversidade cultural, na diversidade de competências, nas habilidades humanas que cada um de nós temos, o Espírito Santo vem trabalhando e vem unindo, né? Pessoas de lugares, idades, pensamentos diferentes, e o Espírito Santo nos une todos no mesmo amor em Cristo. E aí alguém que pensa diferente abre mão um pouquinho do que pensa, desde que não ofenda a palavra. O outro também abre um pouquinho mão da outra coisa que ele achou que estava certo. E quando a gente vê, o resultado da obra é muito mais poderoso do que a gente imaginava. Porque nessa diversidade, no meio de tantos dons, no meio de tantos ministérios, há uma unidade do Espírito. Nós estamos aqui, mesmo morando em lugares diferentes, sendo diferentes uns dos outros, pensando diferentes em muitos aspectos, nós estamos todos aqui porque amamos o mesmo Deus e Ele é Senhor das nossas vidas. E por causa desse amor que Ele teve por nós, nós também somos capazes de amar em Cristo Jesus. Então, amados irmãos, com humildade nós podemos compartilhar a vida na vida. Com humildade você pode compartilhar Deus em você com alguém que está próximo de você. Vida na vida significa que o Espírito Santo de Deus habita em mim, habita em ti, e juntos nós poderemos compartilhar mais de Deus na vida dos outros, amados irmãos. Que coisa poderosa e fantástica. E ainda assim, quando há muita diferença, Deus permite que nós
encostemos um no outro, rusguemos uns com os outros, para chegar num objetivo de maior maturidade espiritual. Na verdade, um grande trabalho nunca é feito com poucas pessoas. Uma grande obra é sempre feita com grandes trabalhadores na obra do Senhor. Então, queridos irmãos, vida na vida é um conceito importantíssimo para você que quer viver os dia a dia da igreja na terra nos dias de hoje. Vida na vida. Porque alguém vai falar uma coisa que às vezes você não concorda. Mas aí você vem para a Bíblia e fala assim: eu preciso estar perto para me poder aprender mais ou ter a oportunidade de ensinar. Você está longe, como é que você vai poder uma hora ensinar? Mas primeiro a gente tem que aprender, para depois chegar na hora de ensinar. E o Espírito Santo é tão justo que permite que isso aconteça, às vezes na vida da igreja, na caminhada da igreja, para você poder entender que é o amor que nos conecta, mas é o pecado que nos separa. Então, na humildade, nós andamos juntos, mas na arrogância, nós começamos a achar que somos melhores uns que os outros. E não foi isso que o apóstolo Paulo ensinou. Ele ensinou que nós temos que andar debaixo da humildade, porque é a graça de Deus que tem sido derramada, proporcionando que a igreja evolua do culto a Deus para o trabalho ao próximo. Quem está comigo há mais tempo sabe que nós já amadurecemos. Nós saímos de uma época em que a gente estava tentando e tentou durante muito tempo, e ainda continua tentando, dar o nosso melhor culto juntos ao Senhor. Mas teve uma época que aqui só tinha culto. Teve uma época que era culto de manhã, culto de noite. Ensaio na segunda para o culto da terça. Ensaio na quarta para o culto da quinta. Se sobrasse uma vaga, culto na sexta. Se sobrasse outra, culto no sábado. E isso, irmãos, faz parte de um processo que muitas igrejas ainda vivem. Elas ainda estão buscando fazer o melhor culto a Deus. Elas ainda estão buscando, nessa primeira fase do capítulo, coordenar todas as suas ações em torno do culto. E é culto aqui, culto ali, culto aqui, culto ali. Teve uma época aqui na igreja que todo sábado teve culto aqui. Todo ano, o ano inteiro tinha um culto especial no sábado. Então o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o desenvolvimento do culto racional ao Senhor é o trabalho que a igreja consegue fazer além do culto que nós prestamos juntos a Deus. Isso tem a ver com o culto com paixão. Isso tem a ver com discipulado. Isso tem a ver com vida na vida. Porque o culto, você tá dividindo a sua vida com Deus e Deus está dividindo a vida dele com você. Mas aonde que entra o momento da gente dividir o que temos uns com os outros? Aonde que chega o momento de você dar a sua contribuição? Sua parcela de crescimento e de maturidade? Aonde que acontece isso? Isso tem que acontecer nas melhores e nas maiores igrejas também. Tem que acontecer em algum momento. Então faz muito sentido para mim falar para você que vida na vida é a prática da igreja. E quando a gente muda de fase, aqui eu não vou falar de todas as 4, mas vou me atrever a falar de mais uma, o serviço e o uso dos dons. Quantos crentes têm muito tempo de igreja, mas você pergunta para ele assim: aonde reside a sua contribuição apaixonante e apaixonada na obra do Senhor? Em lugar nenhum. Ele é, ou ela é, uma pessoa que participa e assiste cultos na igreja. Ele ainda não desenvolveu do culto racional para uma outra fase importante no culto a Deus, ao nosso Deus, que é a fase de participação dos projetos que atenderão às necessidades uns dos outros. Então ele vem todo culto
ele participa da ceia, mas se você perguntar para ele, qual é o seu dom? Qual é o seu ministério? Aonde mais o seu coração arde quando se fala na igreja aquela palavra que é centelha para a tua vida? O que você gosta de fazer? O que tem a ver com as suas habilidades naturais? O que você foi treinado ao longo da sua caminhada cristã a executar, a fazer? E aí, meu irmão, minha irmã, a gente esbarra muitas vezes num bloqueio. Crentes que bloquearam seus dons espirituais porque foram mal compreendidos ou porque não tiveram espaços para desenvolver suas habilidades e os seus dons. E Deus, às vezes, também não teve ali na vida daquela pessoa a oportunidade de fazê-lo crescer. Mas nós estamos vendo, irmãos, que os dons, eles são de Deus, eles fazem parte do trabalho da obra do Senhor. Começa com culto, mas nós precisamos desenvolver. Você precisa desenvolver. Você não pode chegar no céu um dia e Deus virar para você e falar assim: você veio de onde? Senhor, eu vim lá da região de Contagem. Que lugar mais especificamente? Lá da periferia, na divisa com Betim. Tinha uma igreja lá, pastor grandão lá, e era da Presteriana. O senhor conhece placa aqui? Da Presteriana. Conheço. Rapaz, que tempo bom, hein, aquele, hein? Tinha internet, né? Olha que tempo bom, tinha inteligência artificial. Olha que coisa boa, vocês tinham mais de uma oportunidade por semana para servir a Deus e congregar. E aí, o que você fez na igreja? Aonde que você gostou de trabalhar para Jesus? O que você fez para Jesus? Quantas almas você ganhou? Aonde a sua paixão estava ali, aplicada? Conta para mim mais, conta para mim. Eu queria estar lá também, Aí você fica assim: Senhor, eu ia no culto uma vez por mês, tinha a ceia, né? O pastor gostava de me ver na ceia. Lá uma vez ou outra eu dava uma oferta para o meu nome também aparecer lá no relatório final do ano. Senhor, mas é muito ocupado, a vida é muito corrida. O senhor sabe como é que era o 2026, né? Uma vida corrida, Senhor, você tem que ver. Então, para não dar trabalho para ninguém, nem para os anjos do Senhor, eu ficava quietinho. Eu não incomodei nem o inferno, mas também não incomodei o céu. Só me perdoa aí, põe para dentro. E vai ter muita gente que vai entrar para dentro. Mas se Jesus perguntar, se o anjo perguntar, você vai ter passado uma existência inteira e não vai poder dizer do Senhor quais os dons que te fascinaram mais, quais os dons que você gostaria de ter executado na obra do Senhor e não teve prazo, ou não teve às vezes interesse, ou não deu certo. Eu quero te lembrar que os dons da Bíblia, os dons espirituais, os dons ministeriais, eles estão aqui, amados irmãos, para que a igreja sirva uns aos outros. É para isso que tem os dons espirituais. Foram dados por Deus através do Espírito para o desenvolvimento da obra. Os dons, os talentos que o Espírito Santo é capaz de usar, que às vezes não são dons, são competências naturais, e você usa aquilo que é da sua competência, aquilo que você sabe fazer, aquilo que você gosta de fazer, você usa isto em benefício do reino de Deus. Neemias era um copeiro, mas ele tinha que organizar muita coisa. E ele usou isso a serviço do reino. Outros bons profissionais na Bíblia também usaram seus dons, suas aptidões, suas competências para abençoar pessoas, como instrumentos nas mãos do Senhor. Então, irmãos, não é o nosso caso fugir da regra que Deus sempre deixou registrado na Bíblia Sagrada. Os dons não são para eu brilhar. Não é para você brilhar. Mas é para Deus aparecer através da sua vida e a gente se abençoar. Se abençoar. E eu tenho certeza do que eu vou dizer aqui agora. Precisa de compaixão e sacrifício. Para você muitas vezes querer ser um instrumento nas mãos de Deus, ser usado por Deus para abençoar, seja com os dons que estão descritos em Romanos, e seja com outros dons tão importantes que a igreja precisa cultivar e desenvolver. O apóstolo Paulo está falando que nós somos um corpo só em Cristo, mas que nós somos membros uns dos outros, e
e que alguns dons são dados de acordo com a nossa condição espiritual, segundo a proporção da nossa fé. Você e eu precisamos pedir a Deus que aumente a nossa fé para que os dons se tornem ainda mais específicos, melhores e mais abrangentes na obra do Senhor. Pense nisso. Pense nisso. Dons que Deus dá de acordo com a proporção da nossa fé. Eu quero lembrar a você que o nosso Jesus e o poder do Espírito Santo disponível para a igreja hoje não se resume só ao que a gente crê, né? Deus pode ir muito além do que aquilo que pensamos e imaginamos, mas às vezes eu e você estamos debaixo de uma cachoeira e a gente vai com o nosso copinho e não quer se molhar, não é? Então Deus respeita, vem com o copinho, mas o desejo de Deus era que você dividisse com Ele toda a sua existência. Você fosse pleno para Ele, com todas as suas habilidades e competências, porque Ele já foi pleno conosco, com todo o seu poder, com todo o seu amor. Deus deu tudo para mim, tudo para você, e digamos assim, como bom mineiro, a gente fica escondendo o leite. A gente fica, não tem não é para mim não, isso é para o outro, a gente fica escondendo. Mas essa palavra não é no sentido corretivo, irmãos, é no sentido de consciência. Você sabe que Deus precisa de você? Você sabe que alguém pode estar precisando de você? Você sabe que a sua presença é e pode ser vida na vida de outra pessoa que Deus quer abençoar e alcançar através de você? Você já parou a pensar nisso? Diga para alguém perto de você, Deus quer usar você demais ainda nesse ano de 2026. Então, queridos irmãos, ao você ter definido claramente que o culto começa, mas nunca termina, e que a nossa praxis, né, o nosso cotidiano, o nosso dia a dia exige que você, com paixão, entregue um pouco mais de si para o irmão, entregue um pouco mais de si para quem vai ser discípulo de Cristo, entregue um pouco mais de si para aquele que Deus ama também junto com você. Aí, meus amados irmãos, nós vemos como que é essa compaixão na prática, que é o nosso testemunho. Eu poderia gastar mais tempo no dom, ou mais tempo no serviço, mas eu quero gastar mais tempo no testemunho, que é para onde a palavra do apóstolo Paulo aos Romanos está indo. Você tem que lembrar que não era fácil ser crente na cidade de Roma, na época em que essa carta chega aos nossos primeiros irmãos. Era osso, era difícil. Então o apóstolo Paulo mostra que o discipulado verdadeiro em Cristo, a experiência com Deus de verdade, o desejo de servir a Deus para valer, ele não é apenas uma coisa acadêmica, né? Mas ele é gerado por compaixão. A gente vê pessoas sofrendo e o nosso coração se quebranta de saber que poderia ser a gente. A gente vê pessoas sofrendo ou por causa do pecado, ou por causa dos próprios erros, ou por causa do diabo, e a gente se comove. E a gente vai para além da empatia. A gente queria, ou tentaria fazer alguma coisa para que o Deus que aplicou vida em mim possa nos ajudar a aplicar vida uns nos outros. Então começa aqui uma prática, que é um testemunho que a gente precisa dar, se a gente de fato quer viver a prática da compaixão, a prática da misericórdia. Você viu como é que o apóstolo Paulo termina essa perícope, né, para passar para a próxima fase do testemunho? Ele termina falando do dom ou do ministério de misericórdia. E ele fala que quem faz, ou quem é instrumento de Deus para usar de misericórdia, deva se alegrar com isso. Jesus Cristo, né, no Sermão da Montanha, ele fala também nas bem-aventuranças, ele fala também dos misericordiosos.
Então o apóstolo Paulo, ao terminar essa perícope, falando do dom de misericórdia, ele está me fazendo atentar para a compaixão que precisa existir dentro da igreja, no meio dos dons espirituais. Você não pode ver uma pessoa em ruína e não se incomodar com isso. Você não pode ver uma pessoa caída na fé, desanimada com Deus, decepcionada com a igreja, e você não agir para que Deus te use, não é? Como se você dissesse assim: não, o problema é dele, o problema não é meu. Não, o problema é nosso. Por quê? Porque de acordo com o que nós lemos aqui, na prática, o nosso amor precisa ser um amor sem fingimento. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra. Mas o outro versículo anterior diz: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. O amor sem fingimento. Então, vida na vida vai exigir sinceridade. Nós vamos ter que falar uns com os outros algumas verdades às vezes. Nós vamos ter que confrontar alguém em amor, não em arrogância, em carinho com Deus, em amor, dando suporte, mas vamos ter que falar algumas verdades. O pai que não fala todas as verdades para os filhos, né? Está perdendo a oportunidade de ser sincero com ele, de amar incondicionalmente e de amar sem hipocrisia, amar verdadeiramente. Não é, Abner? Tem que falar com Abner. Você tem que falar com seus filhos. Nós temos que treinar isso em casa, praticar na igreja, ser sincero. Não dá para poder querer que Deus venha nos abençoar, que Deus venha abençoar a igreja, se o nosso amor na prática, ele não convence ninguém. Ele é de um ator, ele é de atriz. Então, queridos irmãos, amar nos dias de hoje como se deve, exige compaixão e um nível grande de sacrifício pessoal. E você não vai amar porque a pessoa é boazinha, e não vai ficar perto dela porque ela é boazinha. Você vai ficar perto dela porque primeiro Deus amou você, sabendo dos seus defeitos, aplicou vida dele em você, graça dele em nós, poder dele em nós, e porque ele fez tudo isso por nós, nós podemos minimamente tolerar uns aos outros, suportar uns aos outros, ajudar uns aos outros, querer bem uns aos outros. E é isso, irmãos, é dar suporte, é mutualidade, é acompanhar, é querer o crescimento, é querer o desenvolvimento, é falar a verdade. Eu brinquei com o Abner, porque ele falou que eu sou às vezes chato. Eu falei assim: meu filho, quem vai falar a verdade para você é o seu pai. Se eu não falar para você que você tem hora que é chatonildo, quem vai te falar? Seus amigos vão fugir de você, não vai falar. Mas tem hora que você é chato, chatonildo. E eu tenho que te falar que eu sou seu pai. Então, amados irmãos, amar com sinceridade, sem fingimento, prática que alguém está vendo se nós somos capazes de fazer de verdade. Prática que nas redes sociais é fácil de mostrar, mas na realidade é muito difícil de fazer. O que mais? Tratar com educação e honra. Tratar com educação e honra. Testemunho da igreja. Nós tratamos com cordialidade, com educação e honra quem nos serve aqui na igreja. Já parou para pensar nisso? Eu fiz uma reunião com os diáconos tem uns 15 dias. Não era para me receber reclamação nenhuma. Os diáconos, imagina, essa igreja aqui é uma igreja que já cresceu, já amadureceu. Nós já não erramos nas mesmas coisas, né? Já fizemos isso lá atrás. Mas agora, diáconos, né? Dando ao pastor feedback, né? De que há pessoas aqui que não tratam com honra uns aos outros. Então não é bonito de ouvir, mas eu tive que engolir, porque isso aconteceu, virou notícia aqui. A gente tratar com altivez, não escuta o pastor, não escuta o diácono não pode chamar a atenção do filho, senão sai da igreja.
Não, irmãos, nós não podemos ser assim. Nós somos uma família do Senhor. Nós nos ajudamos, nós nos cuidamos uns dos outros, né? Já teve episódio aqui, por exemplo, né, que nós vivenciamos aqui. Às vezes a música está muito alta. Mas nós temos que tratar quem está tentando fazer o certo com amor, com carinho. Então, mais de uma vez eu soube que estava tudo alto. Espero fazer tudo errado. E no final, se eu tiver oportunidade, eu falo assim, olha, se tivesse abaixado 25%, não ia fazer falta no som, ia dar tudo certo. Mas corrigir, a gente tem que saber corrigir na hora, com amor, com carinho, respeitando tudo que cada um está tentando fazer para Deus. Ninguém aqui vem no culto, né, para tentar, vou prejudicar o irmão, vou fazer um barulho bem alto para todo mundo passar aí fora da igreja. Não, irmão, a gente está tentando fazer o certo, mas às vezes, né, alguma coisa sai do controle. E aí a gente não trata com cordialidade, não trata com educação, não respeita a autoridade, né? Quer criticar na frente uns dos outros, não pode. A gente vai no particular, a gente conversa com amor, a gente corrige com amor, não é? Então, um ambiente saudável, que é o que a gente cria, né? Quando a gente se reverencia, quando a gente se ajuda, quando a gente trata com honra, está criando um solo fértil para que a gente possa ter um ambiente transformador, onde as pessoas tenham coragem de falar dos seus erros e não serão recriminadas, onde as pessoas podem falar dos seus pecados, confessar os seus pecados e serem perdoadas, onde as pessoas podem vir ao altar, onde as pessoas podem ir no gabinete, onde as pessoas podem tomar conselho com você e saberão que eu e você somos pessoas confiáveis, porque nós nos honramos, nós nos ajudamos, nós não saímos falando mal um do outro. Nós não saímos daqui para falar mal um do outro. Fulano fez isso comigo, não volto mais ali, aquele pastor é chato, aquela irmã não pode, Não, irmão, nós nos ajudamos, nós nos apoiamos. Nós somos agora aqueles que o apóstolo Paulo está querendo que desse testemunho em Roma. Somos nós agora, precisamos dar testemunho aqui no Petrolândia, onde a gente trabalha, onde a gente estuda, tratar o professor com dignidade, tratar os profissionais que nos servem com dignidade, tratar os parceiros de equipe com dignidade. Eles estão procurando ver Jesus em nós, mas se nós agirmos como o mundo age, que diferença faz? Que justiça é a nossa? Nada, não vai mudar nada. Você e eu seremos mais um que teve a chance, mas que não aproveitou a oportunidade. Porque vida na vida, meu irmão, é um dia a dia, tá? Vida na vida dói. Vida na vida é você ter compaixão pelas pessoas. É se alegrar com quem está alegre e chorar com quem está chorando. Alegrar com quem está alegre e chorar com quem está chorando. Nós precisamos melhorar. Você precisa melhorar. A igreja precisa evoluir. Compaixão é isso. Vida na vida. Está presente tanto nos momentos legais, nos bons momentos, mas se tiver que bater uma laje também de tribulação, você está ali também. Você está ali com aquela pessoa também. Você vai apoiar ela quando ela estiver feliz, alegrar com a vitória dela, mas se ela estiver triste, você também vai estar do lado dela. Isto é o que Paulo esperava que os nossos irmãos fizessem. E é o que nós podemos concluir que faça muito sentido para a igreja. Porque no mundo, a primeira parte se cumpre, mas a segunda, nem sempre. No mundo, se você chamar para o churrasco, lota. Mas se for, de repente, um dia triste, você não vai encontrar tantas pessoas assim. E para concluir aqui essa parte do dia a dia da igreja que decide aplicar esse conceito de vida na vida, nós precisamos vencer o mal com o bem. Nós estamos treinando aqui uma vez por semana, nesse culto Compaixão, a praticar formas de conseguir vencer o mal fazendo o bem. Então, esse culto é como se fosse uma oportunidade de treinamento
para você suportar e cuidar até dos mais difíceis. Na igreja também tem gente difícil. Eu que o diga, tem. E eu tenho que aproximar de todas. E eu conheço quase todas difíceis. Algumas são mais difíceis que as outras. Mas elas todas estão aqui no nosso meio. E a gente precisa vencer com compaixão o obstáculo de viver e conviver com pessoas difíceis. Ou você não consegue? Ou essa parte da lição você não estudou? Ou essa parte da Bíblia você não tem ainda experiência? Então, irmãos, se a gente cuida de quem nos fere, nós mostramos o verdadeiro evangelho. Hoje pela manhã o presbítero Daniel, muito bem, né? Explicou ali na turma o que significa dar a outra face. Dar a outra face significa surpreender quem te maltrata. Você vai ser uma pessoa tão boníssima, uma pessoa tão cheia de Deus, em um momento em que você for maltratado, em um momento em que você tiver que dar ali uma oportunidade para uma pessoa difícil, você vai ser tão excelente em paciência, em bondade, em benignidade. Isso é dar a outra face, que a pessoa vai ficar constrangida. A pessoa não vai querer. Ali é uma metáfora, né? Não é que você está dando uma face para bater e dar a outra para bater também. É você fazer de uma forma em que a pessoa veja que não é mais você quem vive, mas é Deus que vive em você. Se fosse antigamente, você saía da graça, mas como é hoje, você está na graça e ela é maior e ela nos basta. E tem hora que é para a gente sair da graça, mas a gente lembra disso aqui, da compaixão pelo outro, saber lidar com gente difícil, dentro da igreja, fora da igreja, entregar a outra face, ser tão generoso, ser tão bondoso, pagar o mal com o bem, de uma forma que você constrange a pessoa, porque Jesus está vivendo a nossa vida e a vida dele está aplicada em nós. Se ele foi capaz de morrer na cruz, você não consegue engolir um sapo? Se ele foi capaz de morrer na cruz, você não consegue escutar e ficar neutro com alguém que fala mal de você? Embora aqui na igreja, graças a Deus, ninguém fala mal de ninguém, né? Então, mas em algum lugar alguém pode falar mal de você. E aí, você não aguenta? Mas Jesus aguentou ser cuspido, né? Cusparada no rosto. Coisa mais humilhante, tapa no rosto. Ele aguentou tantas essas coisas para viver a sua vida agora junto com você, poder compartilhar a sua rotina com você. Será que na hora que você está sendo injustiçado, humilhado, traído, você fica indignado? Eu vou partir para cima. Será que é o certo a fazer? Então, o testemunho está aí. E só com muita compaixão e o empenho para você poder aplicar a sua vida na vida de quem não merece. Você vai lidar com pessoas, muitas vezes, que não merecem. Mas você vai aplicar o que você tem de Deus na vida de outras pessoas. Isso é o objetivo que Deus tem para nós. Faz muito sentido na igreja de hoje a gente adorar a Deus, a gente evangelizar o mundo, a gente querer incluir todas as pessoas na salvação e pregar transformação, mas viver o diferente. Viver uma vida nova. Não igual Pedro, que andou 3 anos com Jesus e ainda carregava uma peixeira. E quando Jesus foi ser crucificado, ele meteu a faca na orelha do Malco. E não era a orelha, ele queria o pescoço, mas deu errado, o cara fugiu. Pensa comigo, você é crente há tantos anos e de repente você ainda carrega alguma coisa aí para machucar os outros? Não, irmão. Vigia. Eu quero concluir dizendo que não vai ser um programa da nossa igreja falar a cada mês sobre compaixão. Não é um programa, gente. É um novo momento. Tem que ser um novo estilo de cotidiano, de rotina da nossa igreja. A gente pensar nisso antes de fazer. Senão a gente vai repetir os erros que já tivemos. Encher a igreja de programas. Encher a igreja de cultos. E eu sou honesto para dizer que há cultos que são feitos, que são espetaculares. Tem hora que eu não quero nem ficar assistindo lives de outra igreja, não. Prefiro assistir só a nossa mesmo. Porque tem hora que a gente assiste lives tão profissionais, tão maravilhosas, que eu falo assim, Senhor,
Quase que era melhor ter ido lá no culto deles, né? De tão bom que é, tão bonito que é. Mas não é só o culto, irmãos. É a prática da igreja que atrai as pessoas. É o que a igreja faz de segunda a sexta. Não é só o culto. É a nossa rotina. É o nosso empenho em fazer diferença na vida uns dos outros. E isso não é todas as igrejas que conseguem mais fazer. Então nós precisamos nos ocupar daquilo que é a nossa missão. Eu queria te lembrar que quando a gente trabalha aqui na igreja, né, e faz a obra do Senhor, nós queremos que você e eu possamos ser participantes na vida uns dos outros. Queria nesse desafio final aqui dizer que vida na vida é andar junto. Ovelha que fica muito distante, você que vem na igreja uma vez ou outra, você está correndo um risco muito grande de ficar sozinho nas horas mais difíceis, porque o pastor não vai adivinhar. O pastor manda uma mensagem para uma ovelha ou outra, o pastor manda uma oração, o pastor entra em contato, mas se você não manifestar, né? Às vezes passa um tempo sem você deixar com que vidas se envolvam com você. E é através dos outros que Deus está tocando nas pessoas. Uns nos outros Deus está abençoando. Deus não está mandando anjos mais com frequência para revelar a palavra dele, né? A alguém, um profeta do céu. Não, irmãos. Deus está usando a própria igreja para fazer essa obra. E nós precisamos crer que vida na vida é andar junto. E eu queria que você curvasse a sua cabeça agora. Eu sei que hoje é dia das mães, eu vou passar instantes para um momento de homenagem, mas eu queria, antes de terminar essa mensagem, dar uma oportunidade para você refletir comigo. Curva a sua cabeça agora, que eu vou fazer um desafio para você que ouviu essa mensagem até o fim. O desafio é esse. Pensa em quem você está com saudade de abraçar aqui na igreja. Você que veio hoje, está sentindo falta de quem? Quem é que talvez o pastor possa estar deixando para trás, a igreja possa estar deixando para trás, mas o Espírito Santo está te convencendo agora. Seria muito importante você começar a orar por essa pessoa, você começar a orar por essa vida, você começar a interessar por essa pessoa e aplicar o bom momento, a fase nobre, a graça de Deus que reside em você, na vida de alguém. Pense comigo. Quem está aqui nessa igreja porque você convidou? Continue pensando. Quem está aqui na igreja porque você ganhou para Jesus? Quem da sua família você vai ver no céu e ela vai te agradecer porque você que pregou para ela? Quem é o vizinho ou tem um vizinho que se alegra com você porque você ajudou num tempo de crise, num tempo difícil? Veja bem, o Espírito Santo está nos despertando para que nós possamos agir no nosso dia a dia de uma forma diferente, capaz de revelar vida na vida, Cristo em nós, e nós vamos orar. Pai, nós entregamos essa palavra com temor, uma palavra em que eu creio que o Seu Espírito fala primeiro comigo, para que eu desenvolva essas habilidades, para que eu queira ter dons espirituais, como o caso da misericórdia, dons ministeriais, como são o caso desses que foram citados aqui, de acordo com a proporção da minha fé, somente a minha fé, para que eu seja ricamente abençoado por dons espirituais, para servir na comunidade, para abençoar a igreja do Senhor, para abençoar os fiéis na terra, para discipular pessoas. Mas nós oramos, ó Deus, para que haja um despertamento não só da tribuna, para que haja um despertamento não só da liderança, mas para que haja um despertamento mútuo aqui hoje, para que vidas e vidas entendam que o Senhor, ó Pai, está nos chamando para revolucionar pessoas e projetos nos dias de hoje. Pessoas que estão caídas e precisam se levantar. Pessoas que estão paradas e precisam recomeçar. E a igreja precisa ter, ó Pai, repertório para lidar com essas pessoas. Não é só o culto que pode transformar. O culto é para ti e a gente ainda é abençoado com ele.
Mas, ó Pai, a missão é para nós fazermos e nós temos que fazê-lo da melhor maneira possível. Em o nome do Senhor, Pai, que cada crente que lembrou de alguém, que cada crente que sentiu saudade de alguém, ajude nessa semana o pastor, a liderança, a, em nome de Jesus, construir vida na vida para a glória de Deus Pai. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite, porque Deus já falou comigo, falou contigo.